Fala galera, beleza? Nós estamos aqui hoje para poder falar um pouco sobre o nosso conjunto autônomo, né? Que é um conjunto de ar respirável que a gente utiliza para as atividades de espaços confinados, tá? Se você realiza atividades em espaços confinados, por favor, fiquem ligadinho no vídeo, porque a gente vai passar a forma como você deve montar seu equipamento, como você deve utilizar ele de forma adequada. E no finalzinho do vídeo eu vou mostrar para você um cálculo de autonomia, né, para você saber quanto de oxigênio você tem dentro do cilindro e quanto tempo você pode realizar suas atividades. Beleza? Vem comigo! Esse cilindro, esse equipamento da Scott, ele tem algumas particularidades, né? Como, por exemplo, esse dispositivo aqui, que é o dispositivo que prende o cilindro, né? Para ele não ficar totalmente preso. Ele vem com essa partezinha aqui de metal, que você vai alinhar aqui e vai puxar ele até fazer o cliquezinho aqui. Fazendo o clique, aí você percebe que o seu equipamento ele está preso, tá? E aí para liberar é só você apertar aqui e puxar o seu cilindro para trás. Então galera, como eu estava falando, né? Aqui a gente tem uma fivela, que é a fivela que prende o cilindro, né? Aqui a válvula de conexão do cilindro, tá? A gente encaixa aqui. Aqui são as válvulas de abertura do cilindro que vai liberar o oxigênio, né? O ar respirável para você realizar suas atividades. Aqui a gente tem o manômetro de mão, que é o que vai indicar a pressão interna do nosso do ar respirável, tá? E as fivelas de cintura, que são as fivelas reguláveis, tá? As fivelas que você vai apoiar o suporte, tá? Aqui a gente tem uma válvula de demanda de ar respirável. Aqui você tem um botão de autonomia, né, que é o botão que vai liberar o oxigênio para você respirar através de um respirador, né? Lembrando que aqui a gente está com um equipamento da Scott, né, que é um produto fabricado pela 3M, que é da 3M, mas fabricado pela Scott, tá? Muito bom equipamento, tá? E aí a gente vai ensinar agora para você como é que faz o cálculo de autonomia para um cilindro desses aqui, né? Que você vai consumir aí dentro de uma atividade em espaço confinado. Então, galera, depois do nosso sistema pronto, né? A gente já está com o equipamento montado. A gente vai colocar o equipamento nas costas, né? Colocou o equipamento nas costas. A gente tem as alças para fazer a regulagem. Tá? Esse cilindro da Scott 3M, ele traz para a gente 6,8 litros, né, que é o volume em que esse cilindro suporta, tá? Esse equipamento é um equipamento que vai trabalhar numa pressão de 300 bar, tá? Aproximadamente aí 4.500 PSI. E aí são essas informações que a gente precisa para poder realizar o cálculo de autonomia do espaço confinado. Agora a gente vai aprender a fazer o cálculo de autonomia para ar respirado, certo? Então, primeiro passo, eu quero descobrir qual é o tempo que eu tenho, não é isso? Então, para eu saber o tempo, eu vou precisar saber qual é a pressão interna que eu tenho do equipamento, eu vou precisar saber o volume dele e eu vou saber o consumo médio, né? Então, a NBR 2543, fala dos equipamentos de proteção respiratória, ela me dá que o consumo médio, né, para as atividades moderadas é de aproximadamente 50 bar, né? Então a gente vai trabalhar com uma média de 50 bar. Lembrando que isso ele pode mudar de acordo a quantidade, a atividade que você vai executar. A gente vai precisar saber qual é o tempo, né? Então aprender a fazer o cálculo de autonomia. Para isso a gente vai precisar saber a pressão que o cilindro tem, né? A gente vai precisar saber o volume que aquele cilindro ele está trazendo para a gente, e a NBR ela vai dizer para a gente a respeito de consumo que uma atividade moderada, um colaborador ele pode consumir até 50 bar por minuto,
tá? Então, levando em consideração que é uma atividade moderada, a gente vai utilizar essa fórmula aqui. Tempo é igual pressão vezes volume sobre consumo. Então, se eu quero saber o tempo, eu vou conservar ele. A pressão que a gente vai ter aqui no nosso cilindro é uma pressão de 300 bar, certo? Um volume de 6,8 e um consumo médio de 50, tá? Então, a gente vai fazer o cálculo aqui e vai descobrir quanto é o tempo, a autonomia desse cilindro, beleza? Então, se eu tenho essas informações, ela vai me dar aqui o tempo de um cilindro, né, que está com 300 bar de pressão. Ele vai me dar aí 40 minutos para realizar uma atividade, um resgate, ou seja, eu tenho uma autonomia de 40 minutos. Beleza? Dúvidas, perguntas e curiosidades?